Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma passagem para a nossa reflexão. É uma leitura breve, de apenas 7 versículos, mas que contém uma mensagem poderosa que traz 4 grandes lições para as nossas vidas. Dessas 4 lições, 3 são conselhos para nosso consolo e edificação. E o quarto, um sério e importante alerta, principalmente para os dias em que vivemos. Vem comigo. Rest your mind in the arms of the Lord. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. O Mar da Galileia, que na verdade é um gigantesco lago de água doce, fica a 213 metros abaixo do mar Mediterrâneo. O local goza de um clima semitropical, e o ar quente ali produzido, ao chocar-se com o ar frio proveniente dos montes próximos, com frequência provoca tempestades violentas. A obra-prima de Rembrandt, pintor holandês do século XVII, representando essa cena, faz com que toda a linha converja para Jesus. Há um raio de luz que atravessa as nuvens e que, de forma clara, indica que se fazia presente a ajuda divina. Todo o resto é tumulto e sombras. Isso é típico, não só da cena aqui descrita, mas da vida em geral. A luz desce do céu e brilha sobre o rosto de Jesus. Isso basta para emprestar sentido à vida e para assegurar-nos o livramento em todas as situações difíceis. A tempestade descrita aqui deve ter sido particularmente violenta, a ponto de deixar até mesmo pescadores experientes, como eram os discípulos, em pânico. Mas apesar da situação tão ameaçadora, há nessa história pelo menos 3 motivos para que nenhum deles se sentisse tão angustiados. E esses 3 motivos também servem para que nós não venhamos perder as esperanças diante das situações difíceis e venhamos a sucumbir ao desespero. E o primeiro motivo é a promessa de Jesus. No versículo 35, Jesus prometeu para eles que chegariam do outro lado. Sempre que o Senhor ordena algo, Ele também capacita a obedecer. Nada impede que se cumpra os seus planos. São os 4 passos do chamado. Ele primeiro chama, depois capacita, depois supre e após isso envia. Mas isso não significa que não haverá dificuldades, oposições e até mesmo sofrimento. Mas se foi o Senhor quem te prometeu, permaneça firme no propósito, mesmo em meio às provações, porque Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E muitas das coisas que não entendemos agora, vamos entender mais tarde, mas precisamos confiar nele e perseverar. Sei que muitas vezes isso não se mostra uma tarefa fácil, mas preste atenção nisso aqui, pois há uma promessa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Segundo motivo, Jesus estava com eles. Então por que ter medo? Já haviam presenciado vários milagres, de modo que já deveriam ter fé o suficiente para confiar que Jesus também saberia lidar com aquela situação. Né, Fábio? Se fosse nós, faríamos diferente. Será? Em Mateus 28:20 nós temos a promessa do Senhor de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mesmo assim, quão facilmente nos esquecemos das provisões, dos livramentos, das vitórias e até dos milagres realizados pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Muitas vezes também em pânico, fazemos as mesmas perguntas dos discípulos. Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Ele se importa, Ele me vê, Ele te vê. Porém, tem uma coisa, nem sempre, mas muitas vezes, Deus se oculta de nós de forma intencional. O céu parece de bronze por causa da nossa vida pecaminosa. Os pecados de estimação
e insistimos em não largar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Às vezes o silêncio de Deus vem até que façamos uma correção de rota, até colocarmos nossa vida no altar. Terceiro motivo, mesmo em meio à tormenta, Jesus estava tranquilo. Isso deveria ter encorajado os discípulos a ficar também. Jesus estava no centro da vontade de Deus e sabia que o Pai estava cuidando dele. E isso é uma tremenda lição para nós hoje. Se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos andando corretamente diante do Senhor e do próximo, podemos ter certeza de que vamos vencer as provações, por mais duras que elas pareçam. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus, mesmo que seja no meio da tempestade. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos capítulo 4, verso 8. O quarto e último é um grande alerta. Após Jesus acalmar a tempestade e repreendê-los de forma amorosa por causa da falta de fé deles, no versículo 41, eles olham uns para os outros e dizem: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já estavam há um bom tempo andando com Jesus. Viram milagres, curas, exorcismos e grandes maravilhas. Mas ainda assim, até aquele momento, não tinham se dado conta de que estavam diante do Filho de Deus encarnado. E esse é um grande perigo que nos rodeia. E acontece muito, tá? Mais do que imaginamos, infelizmente. Passar, às vezes, anos ou décadas dentro de uma igreja ou de um contexto religioso e ainda assim não conhecer a Jesus. Mas estar revestido somente de uma religiosidade hipócrita, enganosa. Acostumar-se tanto com uma vida dupla, uma vida de aparência, e nem se dá conta mais que Jesus não está mais ali há um bom tempo. Se esse for o caso, ainda dá tempo de corrigir a rota. O Senhor só espera que nós quebrantemos nossos corações, nos voltemos a Ele, abandonemos nossa vida pecaminosa e nos voltemos de um coração puro, um coração sincero para Ele. Seremos recebidos, não há dúvida. Jesus mesmo prometeu isso. Que Deus, em sua misericórdia, nos livre do auto-engano, nos ilumine para que possamos alcançar um relacionamento genuíno com o Senhor. A minha oração é para que venhamos a confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Possamos quebrantar nossos corações diante dele e confessarmos e deixarmos nossas falhas e pecados, a fim de desfrutar da plenitude da sua presença. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, onde você estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.